Bom, vamos lá. O nosso grupo de estudos hoje vai falar sobre a aura e os pensamentos. O que os pensamentos têm a ver com esse campo nosso bioenergético, tá? Vamos fazer uma abertura primeiro para a gente começar. Então vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos conduzir as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para esses estudos. Em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz e da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Maravilha, vamos começar. Como é que a coisa funciona? Nós já sabemos, somos estudantes de física e metafísica, entendemos, né? Todo mundo aqui já tirou foto da aura, entendemos que conforme que a gente visualiza nesse campo áurico, a gente entende se a pessoa tem algum problema físico, emocional, psíquico, até interferências, né, energéticas. Então vamos tentar entender o processo pelo lado metafísico da coisa, apesar que os físicos quânticos, que para mim são todos espiritualistas, né, eles conseguem, né, falar de forma mais científica como a coisa funciona, mas vamos ver da parte metafísica, né, que são os resultados das nossas experiências, dos nossos trabalhos, e o que os nossos amigos espirituais também falam sobre isso. Então vamos começar pela litáurica, né? Que foto é essa? É uma fotografia da ionização dos gases ou vapores exalados pelos poros da nossa pele. Sabemos atualmente que, como resultado do metabolismo celular de nossos corpos, diversas substâncias químicas são liberadas e, no final, são exaladas sob a forma de gases e vapores pelos poros da pele, como suor, ureia, etc. Conforme seja a composição química desses gases e vapores exalados pelas papilas digitais ionizadas na máquina bioeletrográfica, que é essa maquininha que nós temos aqui, surgem as diversas cores e estruturas geométricas nas fotos. E tem um exemplo aqui do lado. As cores e as estruturas geométricas que aparecem nas fotos permitem diagnosticar problemas de saúde física, emocional e psíquica. Então a gente sabe, estudando, que nós estamos num planeta, esse planeta está orbitando uma estrela, essa estrela é o nosso Sol, e o Sol emite luz, calor e energia. A energia nós chamamos de prana, né? E a partir daí nossos corpos, né, as plantas, o mar, o planeta inteiro recebe essa energia, trabalha, o que devolve, o que não usa devolve, né, para o meio ambiente. Então nós sabemos, quando tiramos a foto da aura, o que estiver funcionando direitinho vai estar em harmonia. Ou se estiver funcionando menos, devagar, ou se estiver funcionando mais, nós vamos ver as diferenças nas fotos, onde sai mais energia, onde tem os buracos e assim por diante. Tá? Então, quando o escaneamento é realizado, um campo elétrico de alta intensidade estimula a emissão de fótons e elétrons pela pele humana. É utilizada uma fraca corrente elétrica totalmente indolor aplicada à ponta dos dedos por menos de 1/1000 de segundo. A resposta do corpo a esse estímulo é a formação de uma nuvem de elétrons, composto de fótons ou energia luminosa, como essa foto do dedinho aqui, que é um bom exemplo. Só que é tão perceptível, é tão rápido, é tão imperceptível, é tão rápido que a gente não percebe. E também é indolor. E como as energias elas migram pelos meridianos, que é uma cultura da medicina chinesa, né, oriental, japonesa, coreana, tudo assim por diante. Então nós percebemos que
que por ali, pelas pontas dos dedos, nós conseguimos enxergar alguns problemas físicos e assim por diante, tá? Emocional, psíquico, então vamos estudar tudo isso. Eu vou passar um videozinho agora rapidinho de 2 minutos para vocês poderem entenderem o processo de uma forma mais assim desenhada, gráfica, para vocês entenderem. Depois nós vamos continuar, tá? A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Beleza? Tranquilos? Não deu para perceber aí como é que o negócio funciona. Bom, quem fala um pouquinho da aura? André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos. Em outros livros ele também comenta bastante coisa, mas aqui ele fala mais, tá? Vamos lá. Definição de aura pelo espírito André Luiz. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópio, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Por isso, todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, revestem-se desse halo energético, dessa espécie de atmosfera eletromagnética. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam o conhecido corpo vital. Então ele dá uma representação aqui para a gente ter uma ideia de como eles entendiam e como eles viam, né, esse processo. O pensamento humano circula por essa túnica eletromagnética, como foi mostrada no videozinho lá atrás.
nessa conjugação de forças físico, química e mental, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com os sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas. Vocês já ouviram falar que os espíritos conseguem saber como é que nós somos e o que nós estamos pensando, o que está acontecendo com a gente, só observando os nossos pensamentos, a nossa aura, porque está tudo aí. Eles não precisam verificar o que a gente faz fisicamente. Está tudo plasmado. Essa fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, apresenta-se em cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando todos os pensamentos em cores e imagens, que nos correspondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Por isso que consegue, não sei, quem já trabalhou aqui nos grupos mediúnicos, às vezes começa a ter essa impressão, começa a ver as imagens, porque está no campo áurico, tá? Portanto, a aura é nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através do qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Então, olha só que interessante, né? Através do qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Então, não tem como esconder, está tudo aí, né? Então, a aura está para a dimensão emocional e espiritual de uma pessoa como o sistema imunológico está para o corpo físico. Por isso a importância de a gente manter uma aura equilibrada, né? A Marlene Nobre, em 1997, falou isso aqui, ó, que interessante. O estudo do pensamento vai possibilitar as mais amplas descobertas sobre a aura e, consequentemente, sobre o conhecimento de nós mesmos. E é o que nós fazemos aqui hoje. Estudamos tudo isso e entendemos como é que funciona esse processo. O problema é que nós somos teimosos, né? A gente não dá atenção, né, para as nossas condutas, comportamentos, atitude que realmente nos deixam doentes, né? Olha só que interessante. Nós vimos o filmezinho aí, mas hoje na liturgia nós lemos aqui no livro Evangelho segundo a Litáurica, na página 168, sobre o corpo metafísico. Vocês prestaram atenção no que estava dito aqui? Eu vou pegar só um pedacinho para vocês verem. No ano de 1964, um congresso realizado em Moscou apresentava-se ao mundo científico a descoberta do corpo bioplásmico ou metafísico do ser humano, a aura. Né? Pois ele fala aqui mais embaixo, ó. Mas esse campo etérico é ativo e é formado por energias circulantes entre os terminais energéticos dos órgãos internos e as células externas, que são os poros cutâneos correspondentes, onde circula até o pensamento. Esta frequência impregna e vitaliza o corpo físico, a matéria em todas as suas íntimas fibras, além do corpo áurico. Nós estamos falando hoje exatamente sobre isso, que ele já deixa bem claro, né? Vamos continuar. Quem já leu o livro Espírito e Matéria, do Lacerda, sobre a apometria, também fala a mesma coisa, na página 74, o que ele fala? O corpo mental tem forma aproximadamente ovoide, como nós vimos lá no filminho, envolvendo o corpo físico. Suas porções periféricas constituem a aura, que tem tamanho e cores variáveis de acordo com a frequência dos campos vibratórios gerados pelos pensamentos. Para os clarividentes, é fácil perceber o que se passa na mente das criaturas. Pensamentos bons têm cores claras, cristalinas, brilhantes. Os inferiores, ódio, inveja, maldade, vingança, etc., apresentam cores escuras, densas e desagradáveis.
A aura, portanto, revela a nota tônica do campo mental das pessoas, que na verdade são os pensamentos, aquilo que está fluindo, né, no campo mental dela. A energia da mente pode ser projetada no espaço através de estruturas conhecidas como formas pensamento. E fica mesmo, hein? Fica esperto. Às vezes você vai num lugar, por exemplo, dá um exemplo prático aqui. Você vai viajar e entra num hotel e pede um quarto. E vai lá e vai deitar. Às vezes você sente a energia que está naquele quarto. Das pessoas que já habitaram lá. Ou num casarão antigo, ou em outro lugar. Você vai perceber as formas, pensamentos que estavam no lugar. Tá? É que a gente não dá atenção, mas percebe. O campo natural dessa energia é o mental. Projetada, ela normalmente atua primeiro sobre o corpo mental de outros seres, daí passando para os corpos astral e etérico, para enfim agir sobre o físico, já convertida em ação psicomotora. Ele está falando aqui das influências e pensamentos que a gente recebe. Se lançada com emoções, porém, revestir-se-á de massas magnéticas tanto mais densas e turvas quanto mais baixas e negativas forem as frequências vibratórias das emoções. Nesses casos, atingirá primeiro e diretamente o corpo astral da criatura visada, de onde passará para o etérico e em seguida ao físico. Isso aqui é fácil de entender também. Vocês já ouviram, já viram o filme, já leram livros de magia, né? A prática de magia é essa aqui, ó. Tá. A pessoa direciona um pensamento, uma energia e fica fixando e ela vai. Por isso que quando se faz, por exemplo, esses testes que estão fazendo agora, de pessoas fazendo oração para quem está hospitalizado, a coisa funciona, porque o processo é o mesmo. A única diferença é a carga de pensamento que está sendo, né, enviada. Não é uma carga deletéria, sim uma carga benfazeja. Então, por isso que as pessoas recebem e a coisa funciona, certo? Enfim, o pensamento é força viva. Nunca esqueçamos. A energia que projeta é proporcional à potência da mente e à força de vontade do emissor. Olha, eu sou testemunha, tá? Eu sou testemunha. Eu falei para vocês no primeiro vídeo de metafísica lá sobre a aura, que a Inês fazia as orações e a coisa funcionava, lembra disso? Depois eu passei a fazer e o negócio funcionou. Imagina uma mãe pedindo para um filho. Que tipo de energia, que tipo de pensamento ela está emanando para esse filho, né? Quando ela sente, principalmente, que ele não está numa boa situação, não é verdade? É isso aqui, a mesma coisa o filho, quando está nos perrengues e pensa na mãe, a mãe sente lá rapidinho, não é isso? A gente percebe isso todo dia, né? Mas não dá conta de como a coisa funciona. Agora nós estamos estudando e estamos dando conta de como a coisa funciona, certo? Vamos ver os referidos nomes que cada um estudou e como que eles deram o nome. Então, aqui na litáurica, para esse campo energético que nós chamamos de aura, a Joana de Ângeles chama de psique do ser, o André Luiz, como nós vimos há pouco, chama de halo energético, o padre Lando de Moura, aquele padre exorcista de 1901, 1902, lá em Porto Alegre, físico, chamou de perianto, tanto que ele fez uma maquininha para tirar foto da aura. O Nikola Tesla chamou de efeito corona, né? O Kardec chamou de perispírito. Tudo a mesma coisa, tá? Konstantin Korotkov, o físico PhD que inventou as maquininhas aqui, GDV, né? Visualização de descarga de gás, ele chamou de campo de energia biológica, já mais científico o negócio. É um campo de energia biológica, claro. Eu já costumo chamar de campo quântico, porque é a energia relativa aos pensamentos, sentimentos e emoções, porque eu andei percebendo às vezes nos trabalhos mediúnicos que você tem uma situação que está sendo tratada e você tem 2, 3 médios que estão vendo a situação, mas às vezes eles não veem a mesma coisa. Eles veem coisas diferentes da mesma situação.
E em física quântica, a coisa modifica conforme o observador, e tem que ser um observador consciente. Então achei mais apropriado chamar de campo quântico. Mas é a aura, é o halo energético, é a psique do ser, é o perianto, né? E assim por diante, certo? Então, quando um escaneamento é realizado pelo GDV, um campo elétrico de alta intensidade estimula a emissão dos fótons e elétrons pela pele humana. A resposta do corpo a esse estímulo é a formação de uma nuvem de elétrons composta de energia luminosa, e por aí a gente pega as situações. Beleza? Então, resumindo, bem resumido, nós falamos um pouquinho sobre a aura. Quem já leu esse livro do Robson Pinheiro, Magos Negros? É bem interessante. Parece que é um livro de magia, né? Ele é de capa dura, parece uma capa... Parece livros antigos, assim, que é de capa de couro, é bem interessante. Mas sabe o que ele fala aqui, basicamente? De como a gente se comporta, dos pensamentos. É bem interessante o livro. Então, onde que está a magia negra? Os pensamentos, né? Ele canalizou pelo pai João de Aruanda. Mas vamos lá. Tem uma parte do livro que ele fala o seguinte: o pensamento desorganizado influencia a saúde a tal ponto que molda as emoções e facilita até mesmo o descenso vibratório de fluidos mórbidos acumulados no perispírito. Porque está acumulado no campo áurico, né? Aí desce para o físico, porque o pensamento está desorganizado, fazendo com que se manifestem no corpo físico prematuramente. Esse fenômeno ocasiona tanto as chamadas moléstias psicossomáticas, quanto outra categoria de enfermidades, cujos agentes patogênicos migram do plano astral para o corpo físico, por processo de atração magnética. E quando a gente estuda na litáurica, diz o seguinte: a partir daí, a aura pode abrir-se e os micro-organismos patogênicos, tanto físico quanto metafísico, estando presentes, podem começar a atacar pela aura, pela área ou região desprotegida. Então, é aqueles furos áuricos que a gente vê nas fotos. Aí a energia entra, não tem proteção, tá? Ideias pessimistas e derrotistas ou calcadas no orgulho exagerado, além de pensamentos de ódio, raiva, rancor, vingança ou ainda qualquer tipo de emoção deprimente, tais como angústia, ansiedade, inveja e outras semelhantes, atraem o fluido mórbido correspondente. Nós já estudamos aqui sobre sintonia vibratória, certo? Já sabemos que no mundo físico os opostos se atraem e no mundo metafísico os iguais se atraem. Então aquilo que você estiver pensando, aquilo que você estiver vibrando é o que você vai atrair. Não é? No livrinho Renovação, do Chico, tem uma parte lá que diz o seguinte: não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia. Porque não adianta você... assim, eu estou com obsessor. Tá bom, mas como é que você atraiu esse cara? Ou foi de vidas passadas que você arrumou uma boa confusão e o cara está, né, querendo vingança, está atrás de você? Ou o que você pensa, como você se comporta, quais são as suas ideias, vai atrair um fluido igual. Porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Por isso que a maioria deles, na maioria não, todos na verdade, sempre vão indicar para a gente a oração e a meditação, para que o pensamento, né, fique coerente. Não é verdade? Vamos ver aqui as correntes de pensamento. Está no livro Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. E também ela cita, né, o mecanismo da mediunidade do André Luiz. As correntes mentais, constituída a base dos átomos de matéria da mesma grandeza, circulam por todas as regiões do cérebro. Toda partícula da corrente mental nasce das emoções e desejos recônditos do espírito. Recôndito quer dizer que se conhece pouco ou nada, desconhecido ou ignorado, certo? Está lá escondidinho. Freud explicou bem isso. Consciente, subconsciente e inconsciente. O que está no inconsciente lá? Guardadinho, as 7 chaves. É o recônditos do espírito.
através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. A corrente mental vitaliza todos os centros da alma, passa por todos os centros endócrinos e plexos nervosos que sustentam a vida orgânica, realizando assim o espírito serviços de emissão e recepção. Nós sabemos também da glândula pineal, certo? Que é o nosso Bluetooth, nosso Wi-Fi aí que fica conectando, né? Recebendo e transmitindo. Ou de exteriorização dos próprios pensamentos com assimilação dos pensamentos alheios. Porque é uma questão de sintonia vibratória. Como é natural, existem correntes mentais construtivas e destrutivas, certo? Em Cartas de Cristo, Cristo dá uma dica aqui para nós, ó. Ao se entregarem nos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Ele fala muito disso nesse livro aí, que a gente tem que melhorar nossos pensamentos para que a coisa flua. Ele já falava, né? O que você plantar, você vai colher. Não adianta. É assim que funciona. Só que nós somos teimosos. A gente acha que não. A gente só vai ver o resultado lá na frente, né? Depois de um monte de ano, né? A gente apronta. A gente apronta quando é jovem, porque acha que vai viver eternamente. Depois que você começa a adquirir sabedoria, que você já está com uma certa idade, você já vê um monte de coisa errada que você fez, aí começa a aparecer, né? Os problemas... Oi? Na hora da colheita. Na hora da colheita, como você disse, né, Ricardão? Na hora da colheita começam a aparecer os problemas da idade. Não é o problema da idade, são as consequências das coisas que você vem fazendo a vida toda. Aí chega numa certa idade, né? Depois dos 40, depois dos 50, você começa a ver como é que a coisa funciona. Você fala, putz, porque eu nem imaginava que ia chegar nessa idade, né? Eu já passei de 60, então já achei que não ia chegar. Porque eu nasci em 1960, eu falava assim, nossa, quando chegar no ano 2000 eu vou estar com 40 anos, mas já estamos em 2023, então eu já passei batido 50% desse tanto. Né? Vou continuar. A ação do pensamento. Aí tá no livrinho da Joana, vamos ver aqui. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, que é a aura, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus vigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, os quais degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Nós já estudamos isso aqui, já percebemos. Nós temos o físico, os campos mentais e os centros de força, como falou no videozinho lá. Se o meu centro de força cardíaco é o meu centro de força das emoções, aqui ele tem que estar, né? É aqui que eu sinto as alegrias, é aqui que eu sinto as tristezas também, certo? É aqui que eu sinto as raivas e os ódios. Se eu ficar com muita raiva, muito ódio de alguém e ter ressentimentos, isso se prolongar, ele vai começar a poluir meu campo mental. Vai chegar um momento que o campo mental não vai dar mais conta de processar isso. Vai passando o tempo, quando eu menos perceber, eu estou com câncer. É exatamente isso que ela está falando. Porque desce do campo mental para o físico e vai estourar em algum lugar. Não tem jeito, tá? Ó, quanto mais consciente o ser, mais saudáveis são os seus equipamentos. Não? Enfim,
Já disse, vou repetir, nós somos teimosos. Vamos continuar. As ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Sabia disso? O pessoal não quer perdoar. Não, aquele fulano fez não sei o que para mim lá, não vou perdoar não. Tá bom, tá fugindo. Vai dar problema depois, porque vai criar, né, um campo energético que depois é você que vai ser a própria vítima, né? Dispepsia, o que é uma dispepsia? É uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Quem já teve esses, o povo fala, dor no pé do umbigo, aquela dorzinha, gastrite também, né? Essas coisas. Enfim, indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando o seu funcionamento. Quem já teve uma gastrite aqui, pode ver que antes da gastrite você estava chateado com alguém. Ou estava nessa situação aqui, né, querendo dar o tiro, né? Ou estava olhando para a pessoa assim, ó, se eu pegar, vai dar gastrite, vai dar um monte de problema aqui no pé do umbigo. São fontes de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama, da próstata, taquicardia, disfunções coronárias, cardíacas, infartos brutais e vai. Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para os estados desoladores. E não adianta tomar remédio. Remédio vai, já está dizendo, remedeia, não cura, porque a cura está na mente, no que você está pensando, como você está vibrando, né? O homem é o que acalenta no íntimo. Não tem jeito. Porque se nós somos corpo e energia, a energia tem que estar fluindo bem para o corpo poder responder bem, certo? Senão as moléculas, elétrons, átomos, vai começar a ficar tudo fora de conjunto, né? Não vai ter como. Bom, adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias benfazejas. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito da queixa. Em cada etapa nova remanescem as ocorrências da anterior em uma cadeia sucessória natural. Ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo como resultado dos próprios atos. Já sabemos disso, né? O Evangelho kardecista fala disso bastante. Os indivíduos, no entanto, mergulhados no processo de crescimento, raramente se dão conta de que o sofrimento, que é fator de aprimoramento, ainda constitui instrumento de evolução. Às vezes você tem que passar para poder aprender. Não quero mais isso, porque o negócio foi tão ruim, né? Não quero mais. Jesus, aqui no Vida de Jesus, ditado por ele mesmo, dá uma dica. Como que você pode sair dessa? Buscai auxílio e consolos na fonte da divindade e aliviai o fardos das dores próprias da natureza corporal com o emprego das forças de natureza espiritual. Quem
dá a dica aí, que emprego de forças de natureza espiritual ele está querendo dizer? Nós temos que virar santo? Não, né? Oração e meditação. Eles sempre vão falar isso, oração e meditação, que é para você manter o equilíbrio espiritual, para você ter força espiritual. Não tem outro jeito. Vamos ver aqui os postzinhos da Joana. Ó, à medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo, resultado da harmonia íntima. Eu já dei uns exemplos aqui, você fala assim, o amor, o pessoal às vezes pensa em sexo, essas coisas, não tem nada a ver. O amor é como você se conduz, como você faz as coisas para os outros, né? Sem esperar retorno. Eu já dei esse exemplo, por que o macarrão da mama é tão gostoso, certo? Porque quando você liga para a mama e fala assim, estou indo aí almoçar, dispara todos os processos, né, de amor que a mama tem pela gente. E ela faz um macarrãozinho simples, né, um molhinho simples, mas é tão gostoso. Por que é gostoso? Porque tem um fluido do amor que ela colocou, não é verdade? Todo mundo já passou por essa, sabe como é que é? Puta, a comida da mama é gostoso, porque você avisou que ia, né? A dificuldade de agora é a insensatez do passado. Ninguém tem o destino do sofrimento, ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. A poda renova, a dor desperta, a provação educa e a alteração de comportamento propõe esforço. Era isso que nós estávamos conversando hoje, né? Tem que propor, tem que se esforçar também, não vai cair do céu. Houvesses agido de forma diferente, enfrentarias outras situações kármicas. Básico. Cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Se preferes a autopiedade, ninguém poderá ajudar. Não é? Olha só que interessante. Nesse livrinho Mensagens do Arcanjo Metatron, ele fala isso aqui, ó. Que legal. A energia negativa projetada é facilmente repelida quando o campo áurico está totalmente intacto. Como é que nós sabemos que o campo áurico está intacto? Não tem aqueles furos, né? Ele está bonitinho, não está vazando, nem está furado, está harmônico. Então ele está intacto. Em seu todo, a energia é refletida de volta para a fonte, de modo que aquele que a enviou possa administrá-la. Há uma lição aqui, meus amados, não sejam os remetentes dessa energia maligna, porque ela inevitavelmente retornará e lhes causará grande remorso. Essa é a natureza da lei da oscilação harmônica. Está no livrinho, Metatron. E Jesus também dá a dica, né? Nosso destino é certo, apoia-se no passado. Mas é também incontestável que ela melhora ou se agrava devido às honras ou às vergonhas do espírito. E que essas honras e essas vergonhas preparam o porvir. O que são as honras? O que são as vergonhas? Vamos repetir. Conduta, comportamento e atitude. Basicamente isso. Que é a mesma coisa aqui, ó, a dificuldade de agora é a insensatez do passado. Então, nosso destino é certo, você apoia-se no passado. Então, não adianta, tem que melhorar agora para ir cada vez melhor. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Fala, Sérgio. Esse quadrinho laranja aí, me chamou a atenção aí, desenvolve até a fixação. Eu não consegui entender bem o que é. E desenvolve até a fixação. Até que aconteça a realização do que você está pensando. Agora entendi. Aí se ele ficar muito tempo, como é que é? Aquela ideia fixa, vai rolar. Quanto mais força colocar no pensamento. Como a gente viu lá atrás. É isso, é mais ou menos isso. Isso. Por isso que a gente tem que ter pensamentos salutares, bons,
para poder manter uma fixação sadia, harmoniosa, né? Tranquila. Senão, se eu ficar pessimismo, down, né? O pessoal fala down, tô toda hora para baixo, já acordo de manhã, pé esquerdo, né? Não faço oração. Saio já, começa a acontecer um monte de coisa. Pô, se você não eleva os pensamentos, porque a coisa vem. Já não faz uma oração, já não pede ajuda, já para ir a coisa ir melhorando, porque você vai ser posto à prova o dia todo, o tempo inteiro. Não tem como. Ele comenta isso no Evangelho Kardecista. Acho que eu vou passar aí para vocês. Vamos ver. Vamos continuar. Portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-se de incontáveis fatores degenerativos que se te fixaram à personalidade e são responsáveis por problemas, doenças e insatisfações que te afligem. Quem é a personalidade? É o que nós somos hoje. O que aconteceu no passado são as personalidades que nós fomos em vidas passadas. Por a gente viver várias experiências, nós já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos branquinho, mameluco, escuro, já passamos por todas as fases, já fomos bonzinhos, já fomos ruinzinho, e tudo é consequência, é aprendizado. Mas nós temos que ir diluindo isso e tirando isso do nosso campo espiritual, para ir melhorando cada vez mais. Não é que é errado, são experiências. O que a gente pensava há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, hoje já não penso mais. Hoje já não faria mais isso, né? Uma vez com uma amiga minha fazendo uma regressão, eu me vi como, já comentei isso, eu me vi como um romano lá no Coliseu, fazendo, né? Para mim era muito fácil cortar uma cabeça, mas hoje já não penso mais assim. Aquele cidadão pensava assim, porque a época era assim, né? Por isso que faziam o que faziam lá. Eu pensava assim, já não pensa mais assim. Todo mundo veio evoluindo de pouquinho em pouquinho, né? Passou pela Inquisição, pelas conquistas, então tudo é experiência. Né? Oi? Ainda bem, né? Que a gente está melhorando, né, Estelinha? Porque senão, hein? Se a gente continuasse de ruim para pior, hein? Nossa Senhora, isso aqui já tá... Olha, se naquela época, vou falar assim, né? Faz uma conta rápida. Se no ano de 1900 nós éramos 2 bilhões de seres no planeta, 1900 anos antes não chegava, acho que 1 milhão, certo? Então levou 1900 anos para chegar a 2 bilhões. Agora, nesse último 100 anos, nós saímos de 2 bilhões para 10 bilhões de seres no planeta, ou seja, encarnou 8 bilhões. 4 vezes mais. Nós estamos no pacote, porque não tem aqui ninguém que tem mais de 100 anos, certo? Olha só a situação. Não é só os seres que estão nesse planeta, vieram outros e outros orbes e também da espiritualidade, para poder passar pelas experiências, é gente pra caramba. Imagina se a gente não tivesse evoluído nem um pouquinho. Como é que ia estar isso aqui? Se há 2000 anos o neguinho já cortava a cabeça, jogava para os leões, fazia aquelas coisas todas, né? Mas já está numa situação bem ruim mesmo, mas acho que a gente está melhorando. Ó, a vida te dá tudo, bastando o esforço para consegui-lo. Também o toma, sem que ninguém possa reter os bens que lhe não pertencem. Do jeito que dá, tira. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro. A fonte divina de energia é alcançada por meio da oração. Foi o que nós comentamos lá atrás. Ó. A oração é o recurso mirífico. O que é mirífico? Que é admirável, portentoso, maravilhoso, que dá bons resultados, excelente. Então a oração é um recurso mirífico, mais acessível para permitir à criatura a comunicação com o Criador. Quem ora supera tensões e penetra-se de paz. Pode confiar nisso aí. Toda realização inicia-se na mente. Desenhada no plano mental, vem materializar-se ao primeiro ensejo. Isso aqui completa aquilo lá que você estava com dúvida, ô Sérgio. Só vai se materializar ao primeiro ensejo, a hora que realmente ele se fixar. Aí ele... Pum.
Uma época teve aquele negócio do livro O Segredo, lembra? Ele falava exatamente isso. As pessoas manterem a mente para conquistar, como ele falava em termos materiais, né? Não em termos espirituais, certo? Enfim. O Evangelho Kardecista também fala, está na importância da prece, capítulo 28. O que ele fala? Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Não se deve considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Isso aqui é bacana que ele fala. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. A criatura facilmente esquece o bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer. Vocês fazem isso? Agradece? Mesmo as perrengues? Porque perrengue é prova, né? Como é que fala? São situações que a gente tem que passar para aprender, né? Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para o outro podemos ser chamados a prestar contas do modo porque utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Emendar-nos. Todo mundo aqui já passou por essa. Quando a mãe fala, toma jeito, menino, né? A mãe sabe que você está fazendo coisa errada. Mas toma jeito, mãe, está fazendo coisa errada. Esse emendar-nos é isso aqui, toma jeito. Faz essas coisas aí. A reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Nunca postergues os deveres a pretexto de que terás futuras oportunidades. Ou seja, não deixa para fazer hoje, né? Para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, certo? Saúde e doença, paz e conflito, alegria e tristeza podem ser eleitos através do discernimento que guia as ações. Isso aqui é muito claro, né? A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que dê ao seu pensamento. Indispensável lutar contra a preguiça mental, geradora da desatenção, da sonolência, da dificuldade de concentrar-se. Sendo o homem o autor da sua realidade moral, através da conduta que se permite, no curso das existências corporais, em cada etapa, elabora o método de crescimento interior pelo que realiza. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. Uma vez aqui nós estávamos conversando sobre isso. O pessoal fala assim, porque é o karma e tem que acontecer, eu vou ter que passar. Nem sempre. Às vezes você vem com uma programação, para você passar por uma certa situação, para você poder aprender. Mas é o que ela diz aqui, elas mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. Então, conforme o que você faz, a direção que você dá para a sua vida, dos seus comportamentos, da sua atitude, da sua conduta, pode suavizar ou pode agravar, porque você está repetindo, e cada vez ficando pior, né? E não vai.
A cessão real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicadas as suas causas, desaparecem os naturais fenômenos das consequências. Óbvio. Não tem muito o que fazer. O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Entre companheiros doentes e uma sociedade injusta é um verdadeiro desafio operar retamente. Realmente é. Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. A ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicológico. Que campo psicológico é esse? Não fala? Psique do ser? Pensamentos, sentimentos, as emoções constituem a psique do ser. Está envolvido, todo esse pensamento está no bolo aí. Expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar, que são responsáveis pela saúde. No quadro das doenças que abalam os homens, encontramos instalados no perispírito, naquele campo áurico lá, que a gente viu das fotos, várias matrizes do ódio, de ressentimento e de azedume em relação a outras pessoas. Isso é um fato. É da lei divina, pois ninguém malbarata o patrimônio da vida sem experimentar as suas funestas consequências. Jesus resumiu tudo isso naqueles, que você plantar, você vai colher. Básico. Básico, 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 básico. Então vamos para os finalmente. Tem coisas que a gente faz assim, sem perceber. E a gente passa também, por situações no dia a dia, mas ela dá umas dicas aqui bacanas. Vamos lá. A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. Porque às vezes a gente nem está consciente. Quando eu faço aqui foto de GDV, da aura, eu costumo fazer anamnese. Na anamnese, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha me visto desse jeito aí, porque a gente faz tanta pergunta e a pessoa responde, nossa, autoritária, dominadora, nossa, eu nunca tinha me visto desse jeito. Isso é a sua maneira de ser. Tem que melhorar. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento, com os quais a consciência anseia, abrindo espaços para as doenças, porque são estados negativos e alterados de comportamento. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Olha só como a coisa é sutil. Os sinais de alarme surgem quando se deseja pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo. Já passaram por essa, né? Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Quando não quebra as coisas antes, né? Quebra... Putz, abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Essa aqui acho que todo mundo já passou, né? Todo mundo, sem exceção. Continuar ansioso mesmo quando não há razão que o justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida, porque você está com raiva, com ódio, chateado, ressentido, sei lá, qualquer coisa. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior.
considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência que se entorpece, volvendo a um estágio inferior, no caso, a sensação que ainda lhe predomina no processo evolutivo. É onde vem a fixação. Você não consegue sair daí. Por isso que eles faz oração, às vezes não é a fixação da ideia, não é propriamente sua, mas tem uma interferência externa sobre essa fixação que não deixa você. Então como é que você faz para sair fora? Para e faz oração. Aí a coisa começa, vai perdendo o contato, aí você vai começando, entendeu? Então vamos lá, o que a Joana recomenda muito? Porque se a psique do ser, se é o nosso campo áurico, se é o nosso campo de energia biológica, se é o nosso perispírito, se é o nosso halo energético, não importa o nome. Então o que ela pede, né? Tudo isso tem a ver com os pensamentos, emoções e sentimentos, o que ela orienta a gente? Que a nossa tarefa deve começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na elevação moral dos pensamentos. Porque pensamentos pessimistas e baixa vibração vai fazer com que teu campo áurico modifique, tuas células vão modificar e você vai acabar tendo um piripaque. A longo prazo ou a curto prazo. Então, para encerrar, vamos deixar a dica de oração aqui que está no Evangelho segundo a Litáurica. Olha que interessante. Pai nosso, Senhor de todo o céu, cujo nome é pronunciado com toda a veneração. Deixe que a tua perfeição me ilumine. Deixe-me amadurecer segundo a tua vontade que rege a tudo e todos. Permita que meus trabalhos gerem dons e frutos. Não permitas que eu seja culpado e nem que atribua a outro um procedimento culpado. Dai-me forças para que eu me torne digno de vós na eternidade. E que assim seja. Essa oração é bem interessante, que às vezes eu passo para as pessoas que me pedem e as pessoas confundem um pouco essa parte aqui, ó, que permita que meus trabalhos gerem dons e frutos. Aqui a pessoas só vai para o lado material. Meus trabalhos gerem dons e frutos. Só que aqui a oração tem que ser focada nisso aqui, ó, que a nossa amiga Joana de Ângeles disse. Então, quais são os meus trabalhos para gerar dons e frutos? Sublimar meus sentimentos, qualificar as minhas emoções de forma superior e elevar meus pensamentos da melhor forma moral possível. Então, esse é o que eu estou pedindo para a divindade, que permita que meus trabalhos gerem dons e frutos. Não é coisa material, não é dinheiro, não é amor, não é essas coisas não. O pessoal às vezes confunde, não entende as palavras, é igual o Pai Nosso, né? E confunde tudo. Porque é isso aqui, ó, que nos interessa, ó. Sempre. Tá bom? Vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu, em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Gratidão a todos pela paciência. Boa noite.